Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu quero, através desse vídeo, meu amigo, minha amiga ouvinte, falar a respeito do orgulho. A pessoa que é orgulhoso, é orgulhosa, a pessoa que acha que é melhor do que todos, a pessoa que se acha que ela ou ele é o centro das atenções, é o dono de tudo. E nós sabemos muito bem que não é assim que as coisas funcionam. Eu quero que você entenda, meu amigo, pois aqui no livro de Daniel, no capítulo 4, a Bíblia vai deixar bem claro a respeito de um homem que dominava sobre toda a terra. Este homem chamava-se Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ele se achava um Deus. Ele não aceitava que ninguém estivesse igual a ele, nem acima do nível que ele tinha. Nem Deus. Ele não aceitava que houvesse um Deus, porque ele se considerava um Deus. E nós sabemos que hoje, nos dias atuais, não é diferente. Temos pessoas, infelizmente, temos pessoas que se sentem assim. Às vezes não tem nada, mas se sentem melhores do que os outros. Humilha os outros, faz de um tudo, é capaz de tudo para tirar qualquer pessoa do seu caminho, para alcançar um nível de ostentação. Vamos ler para você entender. Está escrito assim: o sonho de uma árvore grande. Diz assim: eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram, me perturbaram. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação dos sonhos. Então entraram os magos e os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei os sonhos diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome era Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhes contei o sonho, dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação.
Vejam só, vamos dar uma pausa aqui. Esse rei, como eu falei há alguns minutos atrás, ele se considerava, meu amigo, um Deus. Ele se achava o dono de tudo. Ele fazia e desfazia na hora que ele quisesse, porque ele não aceitava que tivesse alguém igual a ele ou no nível em que ele se encontrava, pois ele era muito rico, ele era dono de tudo materialmente. Mas como Deus, ele é misericordioso, e a misericórdia dele se estende a todas as pessoas, independente de que a pessoa seja uma pessoa boa ou que seja uma pessoa mal. A misericórdia de Deus se estende a todas as pessoas, porque Deus deseja salvar a todos, meu amigo. É uma pena que nem todos irão ser salvos, porque nem todos estão dispostos a pagar o preço, a renunciar às suas vontades, a abandonar o pecado, a abandonar o que não presta para fazer a vontade de Deus. Então, Deus permitiu que o rei tivesse essa visão. Permitiu que ele tivesse essa visão. E ele ficou perturbado com aquela visão que ele teve. Então ele mandou chamar todos os adivinhadores, todos os magos, e falou: fala-me aí a visão que eu tive, o que significa. E nenhum deles pôde responder, porque Deus não permitiu. Aquilo que vem de Deus, somente os servos de Deus têm o poder de interpretar, meu amigo e minha amiga. Então ele diz assim, Então em seguida ele mandou chamar Daniel, porque ele reconheceu que em Daniel havia um espírito diferente. Que espírito diferente era esse? O Espírito Santo, o Espírito de Deus estava sobre Daniel. E Deus usou Daniel para decifrar, distinguir, discernir o sonho que o rei teve. E diz assim: meu amigo e minha amiga: o rei falando para Daniel diz assim: eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assentado, eu estava em terra, cuja altura eu estava assim olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. Havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo: assim derrubai a árvore. Dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela, espante os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze,
na erva do campo e será molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, ele seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim dos anjos de que conheçam os viventes, que ao Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até aos animais, até os mais humildes dos homens constitui sobre ele. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz-me a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos se turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espantes com o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que têm, seja o sonho contra os que têm ódio, e a sua interpretação aos que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhagens eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento debaixo dela, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu, chegou até o céu, e o teu domínio até as extremidades da terra. E quanto ao que viu, ó rei, um vigia, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, atada com as cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos, 7 anos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 anos por cima de ti, até que conheças o Altíssimo. Conheças que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens, e o dá a quem ele quer. Veja só, o rei Nabucodonosor, ele prosperou tanto, mas ele ficou tão rico, mas tão rico, que ele se achava, meu amigo, um Deus na terra. Ele não temia a nada, ele não tinha temor de nada, nem de Deus ele não tinha temor. Mas Deus, na infinita misericórdia dele,
Veja que todos os seres humanos na face da terra dependiam do rei, para tudo. Mas Deus fez ele descer do trono dele. Deus fez ele descer do trono dele, para ele reconhecer que só Deus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então Deus permitiu, meu amigo, que viesse um espírito de loucura sobre ele, e ele foi tirado do seu reino. Por 7 anos ele viveu no meio dos animais, como se fosse iguais aos animais, porque é assim que Deus faz. Quando a pessoa é orgulhoso, quando a pessoa é orgulhosa, Deus permite que ele, que ela perca tudo quanto ela tem, perca tudo quanto ele tem, para que ele reconheça que só há um único e verdadeiro Deus, a quem a gente deve honrar, adorar e servir, meu amigo e minha amiga. Então Deus permitiu que ele descesse do trono, e diz assim, E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o céu reina. Quer dizer, o rei iria voltar a assumir a sua posição de rei, mas só depois que ele se arrependesse e reconhecesse que Deus é o único e verdadeiro rei, que domina sobre os reinos dos homens. E ele diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades. A justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Veja só, ou ele aceitava a misericórdia de Deus, ou ele estava perdido, meu amigo. Ou ele se arrependia, ou ele reconhecia que ele não era nada, ou então estava decretado o fim da vida dele. E diz assim, a loucura do rei, diz assim: todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, a fim de 12 meses, ao fim de 12 meses, quando passava no palácio real de Babilônia. Falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificância? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre
Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelos como as penas de águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e o glorificarei, ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Olha aqui, quer dizer, ele reconheceu, mas somente quando a mão de Deus pesou sobre ele e mostrou a ele que ele não era nada. Assim acontece comigo, com você, com todo aquele que se orgulha, com todo aquele, meu amigo, que se acha ser alguma coisa, que acha que não precisa de Deus para nada, que se acha que é o dono da verdade, que se acha que é o dono de tudo, que não precisa de ninguém. Deus faz a pessoa descer do trono, e enquanto a pessoa não reconhecer o seu erro, o seu pecado, enquanto a pessoa não se arrepender, não se humilhar, ela não sai da situação em que ela se encontra, em que ele se encontra. O rei se arrependeu. Deus mostrou para ele que ele não era nada. Ele diz assim: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão. Ele diga o que fazes. No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Veja só, meu amigo e minha amiga, foi necessário o rei passar por tudo aquilo que ele passou e perder tudo. Perdeu a memória, perdeu a saúde, perdeu os seus sentidos, e foi morar, viveu 12 meses, ele viveu 12 meses junto dos animais, se alimentando de capim, de mato, como os bois, e para que ele viesse reconhecer que o reino dele não era nada diante do reino de Deus. Olha aqui para mim. Você, meu amigo e minha amiga ouvinte, que está aí do outro lado da tela, você que se sente-se melhor do que os outros, você que humilha os outros, você que pisa nos outros, tenha cuidado, porque Deus não dorme, meu amigo e minha amiga. Você não é nada diante de Deus. Nós não somos nada, absolutamente nada. Somos pó, somos cinza, meu amigo e minha amiga. Se hoje você humilha alguém, se hoje você se orgulha, se acha melhor do que qualquer pessoa, amanhã será a sua vez. Você está plantando, você vai colher. Então, pense, analise 10.000 vezes
antes de humilhar alguém, antes de querer se achar melhor do que qualquer pessoa, porque diante dos olhos de Deus, nós somos todos iguais. Não é à toa que Jesus falou: amai a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E em segundo lugar ele diz: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Meu amigo e minha amiga, se você é aquela pessoa que diz assim: olha, eu não acredito em Deus, eu não creio em Deus, ou eu não preciso de Deus, eu quero que você saiba, o mesmo que aconteceu com esse rei, a história pode se repetir nos dias atuais de hoje, só muda os personagens. Portanto, arrependa-se enquanto é tempo e reconheça que só o Senhor é Deus, que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa alma. Entenda, meu amigo e minha amiga, você pode ter carro, você pode ter casas, você pode ter muitas propriedades, você pode ter muito dinheiro, você pode ter muito ouro, muita prata, mas lembre-se que quando você morrer, você não leva nada disso. Portanto, coloque a sua mente para funcionar e analise o que você está fazendo, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Meu amigo e minha amiga, deixe o seu like, se inscreve no canal Damião Moraes, levando a verdade até você, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.